Riqueza e felicidade sempre foram tratadas como se fossem opostas, como se para ter uma fosse preciso abrir mão da outra. Mas as pessoas verdadeiramente prósperas sabem que o segredo está em alinhar as duas. Ser rico não é só sobre ter dinheiro, e ser feliz não é só sobre sorrir. É sobre construir uma vida onde o que você ganha sustenta o que você sente, onde o sucesso não vem do cansaço, mas da clareza. A verdade é que muita gente busca o como ganhar mais, como conquistar mais, como vencer, mas quase ninguém pergunta o para quê. E é nesse ponto que a maioria se perde, porque sem um propósito claro, até a vitória pesa. O que faz alguém rico e feliz não é o saldo bancário, é o senso de liberdade que o dinheiro proporciona e a paz que vem de viver com propósito. Se você quer aprender os princípios que unem riqueza e felicidade, de um jeito real, consciente e duradouro, esse é o seu momento. Deixe seu like, se inscreva no canal e fica comigo até o fim, porque esse vídeo pode ser o divisor de águas entre sobreviver e realmente viver. Primeiro princípio: saber o que riqueza realmente significa para você. A maioria das pessoas persegue riqueza sem nunca ter parado para definir o que ela é. Crescem acreditando que ser rico é ter mais do que os outros, e acabam passando a vida competindo em uma corrida que não tem linha de chegada. Mas as pessoas verdadeiramente prósperas entendem algo que muda tudo. Riqueza é pessoal. É o ponto onde o dinheiro sustenta a sua paz, não o seu ego. Eu aprendi isso num momento em que, aparentemente, eu estava vencendo. Tinha boas oportunidades, estabilidade, reconhecimento. Mas por dentro sentia um vazio. Estava sempre exausta, sempre com medo de perder o que tinha conquistado. Foi então que percebi. Eu estava tentando comprar tranquilidade com esforço. E isso nunca funciona. Comecei a redefinir o que era riqueza para mim. Descobri que riqueza era ter tempo, liberdade e presença. Era poder dizer não sem medo. Era escolher com quem e como viver. Ser rico e feliz começa quando você para de buscar o que esperam de você e começa a construir o que faz sentido para você. Comente: minha riqueza tem o meu significado. Essa frase representa o primeiro passo da abundância consciente, quando o dinheiro deixa de ser um fim e se torna um meio de viver com propósito. Segundo princípio: entender que dinheiro não traz felicidade, mas liberdade traz. É comum ouvir que dinheiro não compra felicidade, e é verdade. Mas ele compra algo muito mais importante: liberdade. Liberdade de escolher onde estar, com quem estar e quem você quer se tornar. A felicidade não nasce do dinheiro, mas da sensação de não estar presa a nada que te diminui. Eu vivi o outro lado dessa frase. Passei anos tentando ser grata por pouco, como se querer mais fosse pecado. Dizia que não ligava para dinheiro, mas por dentro carregava o peso de sempre depender, de ter medo de faltar. Foi quando percebi que o problema nunca foi o dinheiro, e sim a forma como eu o enxergava. Quando entendi que liberdade é a base da felicidade, comecei a mudar. Criei metas, organizei minhas finanças e fiz escolhas que me aproximassem da independência. E aos poucos, a ansiedade deu lugar à calma. As pessoas ricas e felizes não amam o dinheiro. Elas respeitam o poder que ele dá de viver com autenticidade. A verdadeira felicidade não é fugir dos problemas. É poder resolvê-los sem se destruir. Comente: a minha liberdade é a minha felicidade. Essa frase simboliza o momento em que você entende que o dinheiro é só a ponte. O destino é viver em paz. Terceiro princípio: escolher crescer mesmo quando ninguém acredita em você. Toda pessoa que construiu riqueza e felicidade de verdade teve que passar por um momento em que ninguém acreditava nela. Família, amigos, colegas. Todos achavam que ela estava sonhando alto demais. E é nesse ponto que muita gente desiste. Mas as pessoas que realmente prosperam entendem que o silêncio dos outros não é sinal de fracasso. É o convite para provar o próprio valor em silêncio. Eu vivi isso quando decidi mudar completamente o rumo da minha vida. Escutei de muita gente: você vai se arrepender. Isso não é seguro. Você devia se contentar com o que tem. Por um tempo, a dúvida deles virou a minha, até que percebi: quem vive de medo nunca vai entender quem vive de propósito. Então, mesmo tremendo, continuei. Trabalhei, estudei, construí. E, aos poucos, as mesmas pessoas que duvidaram começaram a me admirar. A felicidade vem quando você deixa de buscar aprovação e começa a buscar evolução.
As pessoas ricas e felizes não têm uma plateia. Têm uma missão. A verdade é que, por mais que a gente fale sobre força, propósito e coragem, existe um ponto onde tudo isso se encontra: o dinheiro. Ele não é o centro da vida, mas é o que te permite viver com dignidade, fazer escolhas com tranquilidade e construir a liberdade que sustenta a felicidade. Muitas mulheres sentem culpa por desejar abundância, como se querer estabilidade fosse sinal de ganância. Mas o desejo de prosperar é natural. É o seu instinto pedindo para expandir. Só que para isso acontecer, você precisa mudar a forma como se relaciona com o dinheiro. Foi por isso que eu criei o Código da Riqueza. Esse guia é um mapa simples e profundo que vai te ajudar a transformar completamente sua relação com o dinheiro, a curar as crenças que te prendem à escassez e a desenvolver uma mentalidade de liberdade. Não é sobre números, é sobre consciência. É sobre aprender a usar o poder feminino para atrair prosperidade com leveza, propósito e clareza. Se você sente que está pronta para dar o próximo passo e construir uma vida rica, não só de dinheiro, mas de escolhas, esse é o momento. O link para acessar o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Se quiser transformar sua vida, começa por ele. 4. Princípio: aprender a equilibrar ambição e gratidão. A maioria das pessoas vive no extremo, ou está sempre correndo atrás de mais, sentindo que nada é suficiente, ou se acomoda no pouco, com medo de parecer ingrata. Mas as pessoas ricas e felizes entendem que a verdadeira prosperidade está no equilíbrio entre os dois. A gratidão te ancora, a ambição te move. Uma sem a outra te aprisiona. Eu descobri isso quando percebi que vivia exausta tentando alcançar o próximo nível. Tudo era sobre metas, números e resultados. Até que um dia, no meio de uma crise de ansiedade, sentei e comecei a listar o que eu já tinha conquistado. Não materialmente, mas emocionalmente. As pessoas que amava, a saúde, o conhecimento, o fato de ter sobrevivido a fases que eu achava que me destruiriam. E algo mudou. Continuei ambiciosa, mas com outro tipo de energia. Não a do desespero, e sim a da confiança. As pessoas verdadeiramente prósperas não correm atrás da felicidade. Elas a carregam enquanto caminham em direção ao crescimento. Você pode querer mais sem se culpar. Pode agradecer o presente enquanto constrói o futuro. Comente: eu cresço com gratidão e propósito. Essa frase simboliza o equilíbrio que sustenta a abundância. O de quem reconhece o agora, mas ainda sonha com o depois. 5º princípio: parar de medir sucesso com a régua dos outros. Comparação é uma das maiores ladras de alegria e abundância. Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida e, ainda assim, se sentir pequena quando olha para o que os outros estão fazendo. As pessoas verdadeiramente ricas e felizes aprenderam algo que muda tudo. Sucesso é pessoal. O que faz sentido para você pode não significar nada para o outro. E isso está tudo bem. Eu aprendi isso quando comecei a crescer, e mesmo assim me sentia insuficiente. Olhava para pessoas que pareciam mais bem-sucedidas, mais bonitas, mais adiantadas. Cada conquista minha perdia valor quando eu a comparava com a de alguém. Até que um dia, cansada dessa sensação, fechei o celular e me perguntei: o que é sucesso para mim de verdade? E percebi que meu sucesso não estava em ser vista, estava em estar em paz, em poder acordar leve, fazer o que amo e não precisar provar nada a ninguém. O sucesso de verdade é silencioso. Ele não precisa ser publicado. Ele precisa ser vivido. As pessoas ricas e felizes não competem. Elas se inspiram. Elas sabem que quando uma mulher vence, todas avançam um pouco mais. Comente: meço meu sucesso pelo que me faz em paz. Essa frase simboliza o início da liberdade interior, o ponto em que você deixa de disputar e começa a viver. 6º princípio: aprender a fazer o dinheiro servir a vida, e não o contrário. Ser rico e feliz é entender que o dinheiro deve ser seu aliado, não seu dono. Quando o dinheiro se torna o centro das decisões, ele passa a te comandar. E é aí que a felicidade começa a se dissolver. As pessoas realmente prósperas aprenderam a usar o dinheiro como ferramenta para viver melhor, não como medidor do próprio valor. Eu percebi isso quando cheguei ao ponto em que tudo o que eu fazia era trabalhar. Eu dizia que estava construindo o futuro, mas na verdade, estava sacrificando o presente. As metas aumentavam, os ganhos cresciam, mas o brilho da vida diminuía.
Até que uma noite, enquanto trabalhava tarde demais, me perguntei: para que tudo isso se eu não estou vivendo? Essa pergunta virou um divisor de águas. Decidi reorganizar tudo. Meus gastos, meu tempo, minha energia. O dinheiro não deixou de ser importante, mas deixou de ser o centro. A verdadeira riqueza está em usar o dinheiro para comprar tempo, liberdade e experiências, não status. As pessoas ricas e felizes não vivem para acumular, vivem para aproveitar. Comente: meu dinheiro serve à minha vida, não o contrário. Essa frase representa o equilíbrio que separa a abundância da escravidão disfarçada de sucesso. 7º princípio: valorizar o processo tanto quanto o resultado as. Pessoas que vivem verdadeiramente ricas e felizes entendem que o destino não é o ponto mais importante da jornada. O caminho é. A pressa de chegar rouba o prazer de viver. E quando a única coisa que importa é o resultado, você começa a perder o significado do que está construindo. Eu aprendi isso quando passei meses focada em um grande projeto. A cada dia, minha meta era terminar, chegar lá, acabar logo. Quando finalmente consegui, olhei ao redor e senti nada. Eu tinha vencido, mas não tinha vivido. Percebi que o problema não era o objetivo. Era a minha forma de caminhar até ele. Desde então mudei. Comecei a prestar atenção aos detalhes, a celebrar os pequenos avanços, a agradecer pelo meio, não só pelo fim. E foi aí que percebi. A felicidade não está em conseguir, está em continuar com propósito. As pessoas ricas e felizes celebram o processo. Elas entendem que o crescimento é diário e que cada passo tem valor. O segredo da abundância está em aproveitar o caminho com gratidão e não apenas o prêmio no final. Comente: aprecio o caminho que estou trilhando. Essa frase simboliza o amadurecimento da alma, o momento em que você entende que cada etapa já é parte da recompensa. 8º princípio: se cercar de quem vibra na mesma frequência que você, ninguém constrói uma vida rica e feliz, cercado de energia que drena, de gente que reclama ou de pessoas que só enxergam limites. O ambiente é uma das forças mais poderosas sobre a sua mentalidade. E sem perceber, você começa a se tornar parecido com quem mais convive. As pessoas verdadeiramente prósperas entendem isso e escolhem com sabedoria quem fica perto. Eu percebi isso quando notei que, sempre que estava com certas pessoas, saía esgotada. Tudo era negativo, pesado, cheio de não dar. Passei anos tentando me encaixar, diminuindo meus sonhos para não incomodar. Até que um dia, ouvi uma frase que me acordou. Você não precisa mudar de sonho, só de círculo. Desde então, comecei a me aproximar de pessoas que me inspiravam, que acreditavam em crescimento, que me faziam querer ser melhor. Não precisei cortar ninguém, apenas me reposicionei. E foi transformador. As pessoas ricas e felizes não buscam aplausos, buscam vibração. Elas sabem que prosperidade é contagiosa, assim como o medo. Você não precisa andar com multidões, só com quem te impulsiona. Comente: escolho pessoas que elevam a minha energia. Essa frase simboliza o momento em que você entende que quem te cerca molda o que você se torna. 9º princípio: aprender a descansar. Sem se culpar as. Pessoas acreditam que ser rico e feliz é sobre fazer mais, trabalhar mais, render mais, mas o verdadeiro segredo está em saber parar. Descansar não é preguiça, é estratégia. É o momento em que a mente se organiza, o corpo se recarrega e as ideias voltam a fluir. As pessoas prósperas sabem que produtividade sem pausa vira prisão. Eu aprendi isso da maneira mais dura. Passei meses dizendo que não podia parar, que depois eu descansava. O resultado? Um colapso emocional e um corpo exausto que me obrigou a desacelerar. Nos primeiros dias de pausa, a culpa era constante. Sentia que estava perdendo tempo. Mas aos poucos percebi que o descanso não era perda. Era parte da construção. Foi quando comecei a trabalhar com mais clareza, mais foco, mais propósito. As pessoas ricas e felizes sabem que sucesso sustentável precisa de ritmo e que a pausa é o que mantém o equilíbrio. Você não é uma máquina. O descanso também é uma forma de continuar crescendo. Comente: eu mereço descansar para continuar crescendo. Essa frase representa o tipo de inteligência emocional que sustenta tanto a riqueza quanto a felicidade. 10º princípio: ter coragem de mudar o que já não faz sentido. Ser rico e feliz é, acima de tudo, ter coragem de recomeçar. Porque a vida é movimento.
E o que te serviu ontem pode te aprisionar amanhã. As pessoas verdadeiramente prósperas entendem que mudar não é perder, é evoluir. Elas não se apegam a empregos, relacionamentos ou identidades que já não refletem quem se tornaram. Eu vivi isso quando percebi que estava presa em uma vida que não me representava mais. Tudo parecia certo aos olhos dos outros, mas dentro de mim havia um vazio gritante. O medo de recomeçar era enorme. E se eu fracassasse? E se fosse tarde demais? Ainda assim decidi mudar. Foi doloroso no início, mas libertador depois. Aos poucos, percebi que cada vez que algo termina, a vida está apenas abrindo espaço para o novo. As pessoas ricas e felizes não se definem pelo passado, mas pelo que têm coragem de construir a seguir. Elas sabem que a felicidade não está em controlar o destino, mas em confiar no caminho. Comente: eu tenho coragem de mudar o que não me serve mais. Essa frase simboliza o início do seu novo ciclo, um em que o medo não decide e a liberdade guia. Ser rico e feliz é viver em equilíbrio. Entre a gratidão e a ambição, entre o fazer e o ser, entre o dinheiro e o propósito. É entender que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas na consciência de quem você se torna. Você não precisa escolher entre prosperar e ter paz. Pode ter ambos, desde que viva com clareza, propósito e amor por si mesma. Se esse vídeo falou com o que o seu coração já sabia, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta: eu escolho ser rica e feliz. Porque a vida responde a quem decide viver com abundância, por dentro e por fora.